A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 7 de março. Séries seleciona para mestrado em ensino e aprendizagem. Proifes irá participar de seminário que debate fim do regime jurídico único dos servidores públicos e suas consequências. Ministério Público do Rio Grande do Norte questiona a Lei do Piso 2024. Professores da rede estadual seguem em greve. A evolução histórica do gasto com funcionalismo e o impacto do funcionalismo público no orçamento são temas do 8º episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva. Não caia em golpes. A Adurni Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. A Adurni Sindicato e a Purni promovem 3ª edição do Luau de Verão. O FRN realiza programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Em alusão aos Dias da Mulher e Poesia, a Adurni Sindicato, a Purni e Cooperativa Cultural da UFRN apresentam Café com Letras. 8 de março, Mulheres que Inspiram. A Adurni celebra história de professoras que transformam a educação pública. Jornal da Educação. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurni Sindicato. O programa de pós-graduação em metodologias de ensino e processos de aprendizagem, vinculado ao Centro de Ensino Superior do Seridó, abriu as inscrições para o processo seletivo do mestrado acadêmico para turmas que irão ingressar no período letivo 2025.2. As inscrições estão disponíveis no SIGA-A até o dia 10 de março. Estão sendo oferecidas 24 vagas no total, sendo distribuídas da seguinte forma: 16 vagas para ampla concorrência, 3 vagas voltadas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, 3 vagas para pessoas com deficiência, além de adicionarem 2 vagas destinadas à capacitação interna de servidores efetivos da UFRN. Os candidatos deverão escolher entre as seguintes linhas de pesquisa: alfabetização científica, sociedade e tecnologias no ensino, voltada para estudos sobre metodologias, tecnologias e alfabetização científica no ensino, e linguagens, inclusão e diversidade, com foco em práticas pedagógicas relacionadas à inclusão, diversidade cultural e linguística. As pessoas interessadas podem conferir mais informações em www.adurni.org.br. Educação em pauta. A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público realizará na terça-feira, 11 de março, no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados, o seminário O Fim do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos. O Proifes Federação estará presente, como explica o presidente do Adurni, professor Oswaldo Negrão. Estaremos na próxima semana em Brasília, na terça-feira, em um debate que acontecerá promovido pela Frente Parlamentar em Defesa dos Servidores Públicos, que é o debate sobre o fim do Regime Jurídico Único, RJU, que é exatamente o regime de todos os servidores públicos, municipais, estaduais e federal. É muito importante a gente compreender que as ameaças permanecem. Essa emenda constitucional 1998 ainda é um desdobramento ainda do período do governo Fernando Henrique Cardoso, que historicamente foi o primeiro governo que tentou implementar a agenda neoliberal no Brasil com um forte ataque aos servidores. Isso é muito importante porque as estratégias de desmonte do Estado, elas acontecem de tempos em tempos, e agora a gente percebe novamente, espelhamento do que está acontecendo também nos Estados Unidos, um ataque severo às instituições do Estado e também aos servidores. Por isso que estaremos lá no Congresso Nacional,
debatendo essa emenda constitucional 1998 e também a ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade 2135 e que tem conseguido segurar esses sucessivos ataques. Na sequência, traremos, claro, as novidades para que a nossa base compreenda a importância desse debate e para que nós tenhamos também estratégias de fortalecimento das carreiras dos servidores e também de todas as pessoas que têm um compromisso com um serviço de qualidade prestado à comunidade, com uma carreira estruturante, que ela seja de fato um atrativo para que os melhores profissionais possam e tenham interesse em seguir as carreiras, tanto técnicas quanto do magistério superior. O Ministério Público do Rio Grande do Norte segue com sua cruzada contra professores e professoras da rede estadual. Após ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar se as leis complementares estaduais do piso do magistério de 2012 a 2020 e de 2022 a 2023 estão em conformidade com a Constituição Federal, o MPRN agora solicita ao Tribunal de Justiça a inclusão da Lei do Piso 2024 nesse processo. O pedido, datado de 27 de fevereiro e assinado pela Procuradora-Geral de Justiça, Elaine Cardoso, busca também a concessão de uma medida cautelar, uma decisão urgente que o tribunal pode tomar antes do julgamento final. O objetivo é suspender imediatamente os efeitos da Lei do Piso de 2024, impedindo o pagamento de retroativos no futuro. A professora Fátima Cardoso, coordenadora geral do SINT-RN, comenta. Boa tarde, Arinaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da FM Universitária. Enquanto Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do Norte, eu venho esclarecer aqui a população exatamente por que nós estamos em greve. E acontece que o Ministério Público ingressou com uma ação judicial para impedir que novas correções salariais ocorressem no âmbito de toda a categoria. E que, na verdade, isso implica em dizer que a lei do Plano de Carreira e Remuneração será rasgada se caso o governo venha enveredar por este caminho. O que nós acreditamos que, como a governadora, ela é uma pessoa sensível e conhecedora, inclusive, de toda a legislação educacional, ela não vai enveredar por esse caminho, mas a greve se instalou exatamente diante desse conflito em que o governo não fez a atualização do nosso salário, segundo o governo movido pela ação judicial do Ministério Público. Já tivemos uma audiência com o Ministério Público, e o Ministério Público ele não demonstra nenhum interesse em proceder diferente, ou seja, de abrir um processo de negociação que permita ao governo do Estado aplicar os 6,27 na base salarial de toda a categoria, ou seja, aposentado e ativos também. Jornal da Educação. Extra Classe. Chegamos ao 8º episódio da série Rio Grande do Norte em Perspectiva. Hoje, o professor de Economia da UFRN, Thales Penha, fala sobre a evolução histórica do gasto com funcionalismo e o impacto do funcionalismo público no orçamento. Esta série é uma produção do Adurne Sindicato. Ouça agora o episódio. Prezados ouvintes, no episódio anterior começamos a entender como o Rio Grande do Norte chegou nesse dramático ponto das contas públicas, principalmente com as despesas com o pessoal, traduzindo o pagamento de servidores públicos. É importante deixar claro que os servidores públicos no Rio Grande do Norte têm um papel fundamental de tocarem as principais ações para o bem-estar social, professores, médicos, enfermeiros e outros servidores públicos no geral. A expansão dos serviços passa também pela expansão e contratação desses novos servidores. De maneira geral, são esses servidores que melhoram as condições de vida da sociedade. No entanto, a maneira como as despesas têm crescendo coloca algumas situações que precisam ser analisadas. O Rio Grande do Norte, num caso específico, o Brasil, de maneira geral, tem problemas claros na sua estrutura de serviços públicos, em que remunera de maneira diferente trabalhadores que executam o mesmo serviço. Um assistente administrativo de uma determinada categoria tem um salário diferente do assistente administrativo de outra categoria. Isso se dá porque se categorizou e criou carreiras distintas
distintas para funcionários que executam tarefas muito semelhantes. Esse processo ainda é mais caótico quando você compara servidores que fazem tarefas semelhantes em estruturas de poder diferentes. Um trabalho do Nelson Barbosa, de alguns anos atrás, pesquisador, economista da FGV, ele mostrou que um funcionário do judiciário, ele ganha uma porcentagem maior do que o legislativo, que por sua vez ganha maior do que o executivo fazendo a mesma tarefa. Então há um descompasso, há um completo embaralhamento das carreiras e isso tem um impacto orçamentário muito grande, ou seja, não há uma racionalização dos recursos. De maneira que essa bagunça administrativa faz com que os custos sejam desproporcionais e impossíveis de serem equacionados, uma vez que as categorias acabam se organizando por carreiras próprias e que às vezes estão muito próximas, fazendo que na hora que as categorias precisam de reajuste, e elas precisam, esses reajustes sejam dados em proporções distintas, fazendo com que elas pressionem de maneira muito mais forte se elas fossem equalizadas. Explico melhor. Imagine que eu tenho categorias diferentes, mas funcionários que executam a mesma tarefa. O assistente administrativo de uma categoria A, o assistente administrativo da categoria B. A categoria A entra em um regime de negociação com o governo e eles conseguem 18% de reajuste, indicamos. Esse 18% de reajuste vai pegar uma parte do orçamento disponível, sobrando um outro pequeno naco para as demais categorias. Essa outra categoria vai ficar em desvantagem e não vai conseguir o mesmo percentual de reajuste porque a parte do orçamento já foi colocado. Vai começar a gerar uma discrepância, de modo que na próxima negociação essa categoria vai tentar pular na frente. Começa a haver uma corrida ao ouro do orçamento. As categorias que chegam primeiro conseguem pedaços maiores e as outras categorias conseguem pedaços menores, fazendo com que os processos de reajuste das carreiras sejam completamente desregulamentados. Então, tal qual eu expliquei no episódio passado, boa parte dessa dinâmica da despesa total com o pessoal crescendo a velocidade maior do que a receita corrente líquida se dá sob a pressão das categorias, que exercem serviços fundamentais e por isso não podem ser separados, fazendo com que o governo pressione cada vez mais seu orçamento. Então, desta forma, boa parte desse descompasso se dá diante dessa bagunça que é as carreiras organizadas dentro da administração pública. Então, é preciso organizar essas carreiras de modo a ter uma maneira mais racional de promover reajuste, passando inclusive por equalizações dentro das carreiras distintas, ou seja, esse exemplo que eu dei de um que recebeu 18% e outro que recebeu 10%, sejam mais equacionadas. Passa por uma organização mais horizontal de carreira. Eu posso ter carreira diferente, mas elas vão respeitar limites horizontais. Então, no fundo, eu preciso de uma reestruturação das carreiras dentro dos estados. Sem isso, é impossível coordenar a expansão dos gastos em despesa com pessoal, uma vez que há uma disputa desenfreada por categorias. Sem contar que existem categorias de maior poder de barganha que conseguem ter ganhos cada vez maiores e pressionam com muito mais força o governo, fazendo com que esse gasto continue pressionando cada vez mais. No próximo episódio, vou falar de como é que poderia se organizar um pouco melhor essa reestruturação, pensando na maneira de equacionar esse grande problema que se apresenta para o Rio Grande do Norte. E atenção, docente sindicalizado. Criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento. Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurne Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento. Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurne Sindicato ou do escritório Amunemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84 32 11 92 36 ou 84 991 19 6461 no WhatsApp. Depois do intervalo, a Adurne Sindicato e a Apurne promovem terceira edição do Luau de Verão. O FRN promove programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Também em alusão aos Dias da Mulher e Poesia, a Adurne Sindicato, Apurne e Cooperativa Cultural da UFRN realizam Café com Letras. 8 de março, Mulheres que Inspiram.
a Adurne celebra história de professoras que transformam a educação pública. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Na próxima sexta-feira, o Adurne Sindicato e a Associação de Professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte irão promover aos docentes associados a terceira edição do Luau de Verão, na sede social na Praia de Pirangi. Jeanette Alves Moreira, presidente da APURNE, nos repassa os detalhes do evento. Olá, pessoal! Convidamos a todos e a todas para celebrarmos lá em Pirangi, na sede da APURNE, o nosso próximo luau, que será na sexta-feira, 14 de março, onde teremos a atração musical de Marília Lino. Todos estão convidados, os sócios podem levar um acompanhante, os demais acompanhantes, convidados ou público externo, deverão pagar uma taxa simples de R$10. Vamos embora festejar o luau e dividirmos um momento bacana com nossos colegas, né, para que a gente possa desopilar também. E é o adeus às férias, porque no dia 17, quem está na ativa terá o início das aulas, tá certo? Agenda da Educação. A UFRN irá promover uma programação especial durante todo o mês de março, alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Uma das ações é a campanha digital #Viver em Harmonia por Elas, com o tema Todas as Mulheres, Todos os Direitos. Promovida pelo programa Viver em Harmonia, por meio da Divisão de Qualidade de Vida no Trabalho, que é vinculada à Diretoria de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança no Trabalho, o DAS, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a PROGESP. A campanha quer reafirmar que todas as mulheres merecem respeito, equidade e representatividade, independentemente de suas origens, corpos ou histórias. Como objetivos, a ação pretende dar visibilidade à diversidade das mulheres, reforçando o direito à inclusão e ao respeito e combater preconceitos e violências contra mulheres cis e trans, promovendo diálogos e ações educativas. Com isso, busca inspirar mudanças reais, incentivando políticas e práticas mais justas dentro e fora das instituições. Para participar da campanha, basta compartilhar as publicações e postar fotos participando das atividades programadas para o mês de março na UFRN, usando a hashtag Viver em Harmonia por _elas. Além da campanha, a programação do mês de março vai contar com atividades voltadas para as mulheres, como oficinas, uma edição do Pix na Praça, cuidados integrativos em saúde para mulheres, encontro para meditação, ações de autocuidado e práticas esportivas, a exemplo da zumba e escalada. As servidoras interessadas em participar das atividades devem se inscrever no SIG-RH, no menu Servidor, Capacitação, Inscrições, Realizar Inscrição.
terceirizadas e aposentadas poderão se inscrever mediante disponibilidade de vaga pelo e-mail do Viver em Harmonia. Em março, vai acontecer ainda o lançamento do Grupo de Trabalho Equidade de Gênero, com a finalidade de identificar e sugerir medidas institucionais de curto, médio e longo prazo para promover a equidade de gênero na UFRN. Na próxima quinta-feira, 13 de março, o Adurni Sindicato realizará o Café com Letras, às 16 horas, no Centro de Convivências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A atividade acontece em alusão ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e ao Dia da Poesia, 21 de março, com o objetivo de homenagear grandes personagens femininas, declamação de poemas e roda de conversa, como detalha a diretora do Adurni Sindicato, professora Vilma Vitor. O Adurni Sindicato, juntamente com a APURNE e a Cooperativa Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, realizará um café com letras para homenagear o Dia Internacional das Mulheres e o Dia da Poesia. Então, faremos uma reunião no Centro de Convivência no dia 13 de março, às 16 horas. Compareça, traga suas poesias, traga seus contos, suas histórias para homenagear as mulheres e também o Dia da Poesia. Esperamos todos vocês. Jornal da Educação. Extra Classe. Para comemorar o Dia Internacional da Mulher, o Adurni Sindicato quer celebrar a história de professoras que inspiram e transformam a educação pública. No primeiro episódio da série Mulheres que Inspiram, vamos conhecer a trajetória de Ceissa Fraga, professora aposentada do Departamento de História da UFRN. Ao longo da vida, Ceissa viveu a universidade de muitas formas, como estudante, docente, gestora e, acima de tudo, como uma mulher que acreditou na educação. Ingressou na instituição em 1982, no final da ditadura, e encontrou na universidade um espaço de democracia e esperança. Anos depois, retornou como professora, contribuindo para a formação de gerações e assumindo importantes papéis na gestão acadêmica. Chefe do Departamento de História, vice-diretora discente do Xixila, pró-reitora de Extensão e autora do livro 60 anos do Golpe Civil-Militar no Rio Grande do Norte. Ouça agora o depoimento da professora Ceissa Fraga. Meu nome é Maria da Conceição Fraga, as pessoas me chamam de Ceissa Fraga. Sou doutora em Sociologia, tenho 63 anos. Eu cheguei na UFRN em 1982 e entrei aqui, como todo jovem, aquele finalzinho da ditadura, né? A universidade para mim foi um grande laboratório, um laboratório de democracia e de esperança. De democracia não porque tinha democracia na UFRN, mas porque a gente encontrava muita gente aqui querendo mudar, acabar com o fim do regime militar. Então aquilo me empolgava. Em seguida, eu retorno como professora. Como professora, eu tive o privilégio, a honra e o prazer de ser designada pelos meus colegas e ser chefe do Departamento de História. Depois eu fui vice-diretora de centro, no Xixila. Lá eu tive a oportunidade de contribuir com as grandes mudanças que conseguimos após a redemocratização. Por exemplo, a universidade passou por uma grande transformação do REUNE. À época eu trabalhei muito com o professor Márcio e os colegas do centro para a gente fazer grandes mudanças no departamento. E o departamento conquistou laboratórios, nós conseguimos espaços físicos que transformaram muito a universidade. Mas eu tive também o privilégio de poder colaborar na pró-reitoria de extensão. Fui pró-reitora adjunta. E lá teve um projeto que me encantou muito. Tinham trilhas, que a gente conseguiu numa mesma edição, reunir 25 municípios e naquela oportunidade consegui fazer um projeto especial para alunos com necessidades especiais, Trabalhamos com cegos, surdos, parcialmente surdos, com pessoas com necessidades mentais, enfim. Aquilo me transformou muito. Mas também tive o privilégio de, na editora da universidade, poder lá
quanto diretora da editora, criar junto com a TVU um momento dedicado ao livro. Era muito importante, onde você apresentava o livro para a comunidade universitária e para a comunidade em geral, através da nossa rádio, na Rádio Universitária. Por essa razão, eu me inspirei muito quando estudante em pessoas como Justina Iva, como Pepita, como professora Raimundinha e outras professoras que nos encantavam, nos mobilizavam, ajudaram a formar essa pessoa preocupada com a sociedade, querer transformar a sociedade. E é por isso que eu desejo que cada um de vocês se inspirem e também colaborem para transformar a realidade que você vive. É preciso ter som. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.